Fala pessoal do canal Vista Pátria, meu nome é Rafael Satie, sou fundador do Pod Política Podcast e hoje nós temos uma super novidade para você. Fala tu, Samuel. Satie, eles acharam que a gente fosse parar, mas a gente está de volta num novo local, num novo formato, porque a nossa força vem do alto. É isso aí, pessoal. A partir de agora, semanalmente, estaremos no canal Vista Pátria do nosso amigo Alan Frutuoso. Isso é que é ter moral, né, Marcelo? Perfeito, Fernanda. Pessoal, todo domingo, Pod Política Podcast aqui no canal Vista Pátria. Deus, Pátria, família, liberdade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse episódio do Pod Política Podcast e hoje você não perde por esperar. Nosso episódio está fantástico, porque o nosso convidado ele é deputado estadual. Além de ser deputado estadual, ele é da base bolsonarista do núcleo duro aqui do estado do Rio de Janeiro, da Alerj. Ele também é o autor do PL que institui o Dia da Hipocrisia do Carnaval. Também vocês não perdem por esperar. Ele também é o autor da frase menos palácio e mais povo, e ele também, para não ficar de fora da base ideológica, ele é aquele que criou um PL também que extingue a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que é um núcleo ideológico e de doutrinação para os nossos estudantes. É isso mesmo, galera. O nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que deputado estadual Anderson Moraes. Seja bem-vindo, deputado. Fique à vontade, a casa é sua. Pô, imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Pô, todo mundo caminha junto já há bastante tempo, né? Pelos mesmos ideais aí, o nosso, vamos dizer, nosso pai aí, o presidente Bolsonaro, que vem sempre, de certa forma, abrindo nossos olhos para aquilo que muitas das vezes passou desapercebido à nossa frente. Verdade. E assim, é uma imensa gratidão poder estar aqui com vocês, um privilégio muito grande. Todas as vezes que vocês me convidarem, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar junto. Então semana que vem tem outra, tá na agenda aí. Boa! Bom, para começar, eu quero saber do senhor o seguinte. A gente recebe algumas críticas e visualiza algumas críticas por o senhor já ter sido filiado ao PCdoB no passado. Sim. Como é que foi essa história? Conta isso aqui pra gente, para que o pessoal possa entender um pouquinho da sua vida política, da trajetória, e o que levou o senhor a ser filiado a esse partido e a melhorar de vida, né? Porque dizem os filósofos que se até 20 anos você nunca foi comunista ou socialista, você não tem coração. É verdade. E se depois dos 20 você é comunista ou socialista, não tem cabeça, né? Como é que foi isso aí? Antes de o senhor responder essa pergunta, deputado, olha só, o programa vai ser de boa, galera, vai ser da paz. É que Samuel veio com tiro, porrada e bomba. Aqui pode política, não tem enrolação não, a parada é séria. Vai com tudo, deputado. Então, eu, na verdade, me considero praticamente um infiltrado, né? dentro daquela situação que eu passei, né? Mas as brincadeiras à parte, tem momentos na nossa vida que a gente toma determinadas atitudes, mas claro que tudo existe um porquê. Na verdade, eu nasci na cidade de Nova Iguaçu, em 1980, e tive a oportunidade de vir para a capital, para o Rio de Janeiro, eu tinha 9 anos de idade. Para as pessoas que nos conhecem já há muitos anos, sabem que minha mãe já esteve vereadora no município de Nova Iguaçu. Em 88, né, foi a primeira candidatura dela, que inclusive foi no PL, né, Partido Liberal, na época Álvaro Vale, o número dela era 22662. E minha mãe exerceu 2 mandatos no município de Nova Iguaçu. E, consequentemente, posterior a essa passagem dela na política, ela não quis mais se candidatar na ocasião. E minha mãe teve um problema na vida dela. Minha mãe sofreu um acidente onde ela teve uma queimadura muito grave, viveu aí esses anos todos com o rosto bastante queimado, enfim, uma situação bem delicada que aconteceu.
E eu sempre incentivei que a minha mãe, durante todo esse tempo, embora ela nunca tivesse feito a política de profissão da mesma maneira como nós, mas eu sempre incentivei que ela retornasse à política. E quando surgiu aí a oportunidade em 2016, minha mãe seria candidata a vereadora em Nova Iguaçu, lembrando que até aquele momento eu nunca me imaginava estar dentro de um cargo eletivo, participando de uma eleição, eu, Anderson. E só que infelizmente ela teve um AVC de tronco encefálico em 2015. E aí minha mãe viveu em estado vegetativo nos últimos 3 anos, 1 mês e 20 dias da vida dela. E naquela ocasião eu cismei, é uma coisa importante, eu mesmo morando aqui no Rio, minha mãe me fez, com 16 anos de idade, tirar meu título de eleitor na cidade de Nova Iguaçu, cidade essa que eu voto desde a primeira vez, eu nunca tirei meu título de lá. E eu cismei com essa situação dela de ser candidata a vereador e de trazer aquilo que ela achava que era tão importante, que eu também achava que seria tão importante para a vida dela, devido a minha mãe ter perdido assim um pouco aquela vaidade de mulher, aquela coisa por conta do acidente. É para honrar a memória dela, né? E aí naquele momento eu falei assim, já que ela não pode ir ser candidata, alguns amigos falaram, pô, vamos embora que a gente ganha a eleição, vamos trazer e tal. E aí eu comprei esse barulho, procurei na época o prefeito atual, na ocasião da cidade, que tinha um compromisso de dar uma vaga para minha mãe no partido, no PTC, que era a nominata assim, vamos dizer que era a nominata mais equilibrada da cidade, onde as pessoas teriam reais chances de ter a sua primeira oportunidade de poder ganhar a eleição. E infelizmente esse compromisso que o prefeito na ocasião tinha com a minha mãe, ele não estendeu a gente também, eu acredito que também não tinha obrigação. E aí nós procuramos, na época, hoje o atual prefeito Rogério Lisboa, e ele falou, Anderson, sua eleição de fato é uma eleição muito difícil, você saiu daqui muito garoto, mas a gente tem algumas nominatas, por exemplo, se eu te botar no partido que eu sou candidato, que na época o PR, né, o atual PL hoje, o Rogério foi candidato por lá, ele falou, dificilmente você vai ter condições, porque você vai precisar de 4 mil votos. Agora, existem alguns partidos como o PPS, o PCdoB, alguns partidos que talvez ali fique numa votação um pouco mais rasteira e você tenha uma oportunidade maior. E aí, naquele momento, eu não tinha pensamento de ideologia, deixar bem claro que eu já era empresário aqui na capital, a gente já tinha 300 funcionários aqui na capital. Na verdade, graças a Deus, não tem um processo de Ministério do Trabalho. Que legal. E assim, de forma ideológica, eu não tinha um pensamento formado, né? Eu trabalho no comércio, estou com a barriga no comércio desde 14 anos de idade. Você já era um capitalista, hein? Com o acidente da minha mãe, a partir de 19 anos de idade, eu passei a ser arrimo de família. Então, assim, a gente não tinha um pensamento com relação à ideologia. E eu sempre falo em todos os lugares da importância do trabalho do presidente, porque ele, de verdade, ele abriu a nossa mente para várias coisas que a gente nem se tocava. Sim. Aqui todos nós sentávamos para assistir a Rede Globo. Sim, sim. Todos nós ali, a gente se balizava por aquilo ali. Sim. E hoje, depois do marco aí das redes sociais e tal, a gente conseguiu ter uma outra orientação. E ali eu disputei a eleição em 2016, a gente perdeu a eleição, tive 2.184 votos. Bastante voto. Uma votação meio expressiva, mas Sim. faltou ali 600 e poucos votos para a gente ganhar a eleição. E é o que eu falo, né? Deus escreve certos com linhas tortas. Imagina se a gente tivesse ganho a eleição, talvez hoje nós não estaríamos aqui contando essa história. E mais que isso, vocês não vão pegar um material meu, eu militando, eu andando atrás desses vermelhos. Então, assim, eu sei que é uma coisa que na vida, a vida ela é uma estrada, né? E às vezes você vem muito acelerado, por mais que você dê aquela freada brusca e você evite um acidente, você vai passar 10, 20 anos, pode vir um asfalto por cima daquela tua freada, Sim. mas a tua freada vai estar ali embaixo. Isso realmente, de fato, eu confesso que é uma coisa ruim, uma coisa que muitas das vezes eu me sinto até envergonhado, tá? Tô sendo bem sincero, porque ninguém vai procurar nada, o Anderson depredando nada, o Anderson querendo aumentar o tamanho da máquina, o Anderson querendo que o governo tenha liberdade de interferir dentro da casa das pessoas,
Pelo contrário, a gente tem um pensamento completamente antagônico a tudo isso e desde quando a gente teve a oportunidade de ter um mandato como deputado, a gente vem provando cada vez mais que é isso que é o certo e que é isso que nós queremos. A gente faz isso através das nossas iniciativas dentro do nosso gabinete. Hoje nós somos um deputado que em 3 anos a gente já devolveu mais de 3 milhões de reais para o Estado e aí a gente briga realmente para a gente diminuir o tamanho da máquina, para a gente diminuir a interferência do poder público na iniciativa privada. E hoje eu estou fazendo um trabalho voltado para aquilo que eu quero e para aquilo que eu acredito. Perfeito. Então, nem as cores, se vocês pegarem a campanha de 2016, as cores que eu optei na época foi o azul, né, que é uma cor que eu gosto muito, e o laranja, porque, para quem não sabe, Nova Iguaçu foi um dos maiores produtores de laranja da década lá de 1920, tanto que existe um projeto que se chama Nova Iguaçu Futebol Clube, que é o clube que leva o nome da cidade, que meus 2 tios são os fundadores, e lá na logo do clube tem lá a cor laranja, tem uma laranja inclusive desenhada, e embaixo escrito fruto da terra. Legal. Nova Iguaçu foi um grande exportador de laranja lá em 1920, Sim. Enfim, então nem o vermelho, nem a foice, nem o martelo. Na verdade, a gente estava ali infiltrado porque a gente ia acabar ganhando uma cadeira e fazendo aquilo que a gente acredita, e não o que esses vermes gostariam que nós fizéssemos. Como é que são as coisas? As pessoas falam, o Anderson do PCdoB. Não é o Anderson do PCdoB. E isso eu falei com uma pessoa 2 semanas atrás. O Anderson do PCdoB. A senhora que me falou isso, você está vendo a história como é que é, uma coisa completamente diferente. A política em si não tem uma cartilha. Você, para entrar na política, acontecem N coisas. Não é um caminho, não é uma receita de bolo que você tem que fazer, sabe? É complicado. Então, antes de julgar, por favor, gente, vamos procurar a história das pessoas e vamos saber os porquês. Se ele chegasse aqui falando que, ele era o ideal dele, Sim, não, nunca foi. Acho que o próprio presidente, ele traz isso, como o deputado bem falou, né? O presidente trouxe essa clareza pra gente do que era a política, mas volta 5 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente não sabia nada. E hoje nós temos cientistas políticos. Não posso terminar. Não termina não. Hoje nós temos cientistas políticos de rede social, nós temos pessoas que entendem de nominata partidária, gente, ninguém nunca imaginou um negócio desse na vida. Não, sabe? é incrível. Vindo pra cá, eu vim de transporte público e daí eu vi mais uma vez uma pessoa, um senhor de idade, com o telefone na mão, assistindo vários videozinhos políticos, né? Legal. De direita e tal, ou seja, a população, de maneira geral, ela melhorou muito no que diz respeito ao conhecimento político. Sim. Graças ao presidente Bolsonaro e toda essa atmosfera que tomou o Brasil. Hoje a gente escala, por exemplo, os ministros, né, de determinada instância, mas a gente não escala a seleção brasileira. A gente vê as pessoas conversando sobre política em bar, a gente vê as pessoas conversando sobre política na porta de colégio, no trabalho. Então isso de fato foi algo que trouxe, né, uma maturidade para a população brasileira. E como o Samuel bem disse, quem aqui nunca foi esquerdista? E nem é a situação do deputado, porque o deputado ele se filiou ao partido, mas era empresário. Não tem como você ser comunista sendo empresário, tendo diversos funcionários lutando pela iniciativa privada. Isso é impossível, incoerente. E uma coisa que aconteceu engraçada, um dia eu fui numa formatura do Colégio Naval lá em Angra dos Reis, e aí eu tive a oportunidade de sentar para almoçar assim com o presidente, uma mesa bem grande, né, e sentar assim de frente para ele. Aí, que honra, hein? Almoçando. Uma honra muito grande. A gente está almoçando, aí o presidente olha para mim e fala: "Tu foi filiado do PCdoB?" Eu ia tremer, meu irmão. A vontade, era assim, jogar embaixo da mesa. Eu falei assim: "Se o senhor me der 2 minutos para eu te explicar, eu vou lhe explicar." Aí eu fui. Meu Deus! Como? Falando com ele e tal. Aí no final, ele sério, olhando para mim assim, sério. Aí no final ele virou e falou assim: "Salvamos mais um!" Ele falou: "Não tem nada a ver, cara, isso aí, o que bacana o que você tá fazendo, a gente tem acompanhado o teu trabalho e tudo, e que isso é importante." Que legal. Hoje. E, aquilo ali, eu confesso pra vocês que naquele dia, tirou um E aí foi bacana pra caramba. Ele falou: "Anderson, várias pessoas que a gente conhece na nossa caminhada já militaram a favor do Lula, militaram a favor da esquerda,
e hoje eles entendem que o caminho não é mais esse, que o projeto da esquerda, na verdade, era um projeto individual de uma construção de poder. Então, as pessoas hoje são muito arrependidas disso, tendo em vista até a votação que nós tivemos. Se nós tivemos mais de 50% dos votos dentro do Brasil, e um dia o PT também já teve isso, você vê que várias pessoas acabaram vindo para o nosso lado. Perfeito. Então, O próprio Nordeste, né? Como ele está sendo recebido no Norte e como ele está Nordeste. sendo recebido, eu acho que é pelas atitudes. Hoje, se você me perguntasse, claro que eu gostaria que tivesse um número muito menor de partidos dentro do nosso país, a gente vê a dificuldade que é. Eu, na verdade, por mim, eu chegaria ali e pediria um número e ia para a rua e disputava a eleição, mas a gente hoje entende também da importância que os partidos têm dentro do processo, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguisse ali na frente diminuir um pouco essa quantidade, eu acho que ajudaria bastante. E essa questão da UERJ, conta pra gente. Você quer o fim da UERJ? É pra acabar com a UERJ? Explica pra gente aí. Na verdade, a imprensa, né? A imprensa que colocou que nós pedimos o fim da UERJ num projeto de lei, a extinção da UERJ. A gente trabalha muitos números, né? A gente tem um gabinete que a gente trabalha muitos portais da transparência, a gente busca muita informação. Perfeito. Eu sou uma pessoa que fui criado no meio da matemática, contando arroz e feijão e moedas de 10 centavos, então eu acredito que só a gente trazendo uma economia que a gente vai ter de fato um sucesso e entregar para a população aquilo que eles querem. Então a gente começou a observar os números da universidade e aí um dia eu descubro que a UERJ ela tem um duodécimo que é hoje de 1.550 bilhões de reais por ano. Para vocês terem uma ideia do que é isso, a cidade de São Gonçalo, a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1 milhão de habitantes, ela tem, se eu não me engano, 200 bilhões de reais a menos do que a UERJ. Que isso? E aí eu levantei o número de vagas que estudam, de estudantes dentro da UERJ. Dentro da UERJ hoje tem 28.575 estudantes. Esse valor de 1.550 bilhão. Claro que a educação não é despesa, a educação é investimento. Mas aí eu tive a seguinte curiosidade. Eu peguei todos aqueles cursos ofertados pela UERJ, tirei o hospital, tirei as pesquisas, peguei só a parte ali universitária e fiz uma cotação na iniciativa privada, de todas aquelas vagas. Sim. E aí eu me surpreendi, porque o valor que se a gente pegasse aquelas vagas e transportasse para dentro de uma iniciativa privada, o que é 1.550 bilhões de reais, viraria 372 milhões de reais. Meu Deus, é menos da metade. É um quarto. É um quinto. É um quarto, quase um quinto. Quase um quinto. Caraca. 3.515 é isso aí, é quase um quinto. Ou seja, um estudante da iniciativa pública, ele custa 5 vezes um estudante da iniciativa privada. Isso aí. Caraca. Então assim, ali é o bunker da esquerda, ali é o bunker dos caras, essa é a verdade. E aí, no meu projeto, a imprensa começou a dizer: deputado quer extinguir a UERJ. E aí eu encontrava até amigos na rua e falava: tá maluco? Esse Bolsonaro aí tá te fazendo mal. Esse aí, agora tu ficou maluco. Como é que tu quer acabar com a UERJ? Na verdade, quem teve a oportunidade de ler o projeto estava dizendo ali que o nosso intuito era somente a gente privatizar a administração da universidade, ofertando assim mais de 4 vezes mais vagas de forma gratuita para todos os estudantes. Hoje, para vocês terem uma ideia, a UERJ tem quase 1.000 seguranças. Você tem um segurança para cada 30 alunos. Se a UERJ, por exemplo, É o lugar mais seguro do Rio de Janeiro. Se a UERJ hoje, por exemplo, quisesse separar uma parte ali para virar residencial e lotear ali, porra, meu irmão, ele com certeza, pô. Que ali segurança é absurda. Mais seguro. Você pega aí hoje, você tem um policial militar para cada 500 fluminenses. Uau. Então você é aluno da UERJ, então você tem... Pai, você quer ver mais? Você tem 9.000 professores para 28.000 alunos. Você tem um professor para cada 3 alunos. Aí agora eles fizeram um movimento para pegar o ESO,
a UESO. Eu vi um movimento desse até na UERJ. Botar para dentro da UERJ, virar um campus da UERJ. Sim, eu vi isso. Lá nessa universidade, na Universidade Estadual, na UESO, tem um professor para cada 10 alunos. Caraca. Olha o tamanho da disparidade que é. Gente, Meu Deus. Você vai na iniciativa pública, você vê um professor de Fundamental 2, por exemplo, 8º, 9º ano, dando aula para 40 alunos. Numa sala de aula, né? Na iniciativa privada, perdão. E aí você vê a iniciativa pública com esse dinheiro, esbanjando dinheiro. Como o senhor bem falou... Não é à toa, né, cara? Não, exatamente. Educação não é gasto, é investimento. Mas é importantíssimo fazer investimento em coisa certa. Mas eles aproveitam dessa oportunidade para poder desviar o recurso que deveria ser aplicado para o aluno, não tenho dúvida. Você entra dentro da UERJ hoje, parece que você está entrando dentro do Carandiru. No presídio. Você está entrando no presídio. Eu estudei na UF, é uma loucura, é tudo pichado, cheio de maconha direto. Eles executaram os contratos de forma como se a universidade estivesse funcionando. Cara, entendeu? Não teve economicidade nenhuma ali dentro por conta do período pandêmico, que não tinha aula, que não tinha nada disso. E aí eu te pergunto, eu te falo, né? O Lula não sai pra rua, não vai pra lugar nenhum, não come pastel em lugar nenhum, não vai em restaurante, não vai em shopping. Na UERJ aqui no Rio de Janeiro, onde ele foi? Ele foi na UERJ, que é o bunker. Essa teoria, ela acaba se concretizando, porque ali é o reduto, é o lugar onde eles estão. Eles foram maquiavélicos mesmo no passado, quando eles foram construindo toda essa estrutura para poder dar ali a liberdade deles escolherem quem administra aquilo ali. É um absurdo você hoje ser governador do Rio de Janeiro e você não poder escolher quem é o reitor. Como funciona essa coisa? Se a população te deu as procurações em branco, né, mais de 50% dos votos para você gerir o Estado, então nada mais justo do que você poder sim trocar todas as pessoas que você achar interessante dentro da sua máquina pública. Claro. A população te deu isso, deu pro Bolsonaro isso. Quando, na época lá, quando interferiram na troca do diretor-geral da Polícia Federal, é um absurdo. Né? Porra, aqui no Rio de Janeiro, se você é governador, se eu quiser hoje, não, o secretário de Polícia Civil não vai ser mais o Samuel, vai ser a mamãe, acabou, eu sou governador. Eu acho que a gente ganha a eleição para isso, o cargo eletivo serve para isso. Então, ali eles foram criando vários conselhos, né, onde um pedaço vota, outro vota, e hoje, no final, sobra aquela lista tríplice, que você nunca viu uma pessoa de direita no meio dessa lista para poder o governador ou o presidente falar assim, ó, vai ser você. Então, ali é um bolo. Ali eu considero assim, é um bolo que eles dividem sempre entre eles. Existe sim um embate ali que fica muito dentro de uma sala desses grupos que existem dentro da universidade, mas no final da conta, se você for o primeiro lugar, você leva 50%, se for o segundo lugar, você leva 30%, e você é o terceiro, leva 20%. Todo mundo ganha. Todo mundo come o bolo junto aqui, tá tudo certo. E com isso eles são muito organizados. É mais ou menos Lula e Alckmin, né? Eles são tão organizados que, assim, o que aconteceu com a vereadora, com a Marielle aqui na capital é um absurdo. Claro. A gente não concorda com isso de forma alguma, aquilo ali. Mas a Marielle faleceu às 9 horas da noite, se eu não me engano. Quando foi 11 horas, meia-noite, já tinha faixa, bandeira, boné, camisa, broche, entendeu? Isso é recurso usado, sem dúvida nenhuma, da educação. Perfeito, deputado. É importante a gente saber, né, pessoal, dessas situações das universidades, que a gente é muito imediatista com o governo Bolsonaro. Eu vejo muita gente na internet, por que não fez isso? Porque amarelou, porque 7 de setembro, né? As pessoas são imediatistas e não entenderam o que a esquerda fez, o trabalho que eles fizeram a longo prazo para chegar nesse nível hoje. Você vê um reitor dentro da universidade, quem manda é ele. A universidade é estadual e o governador do estado não tem autonomia. Zero autonomia dentro de uma universidade. Só cabe mandar o duodécimo mesmo, é um percentual da arrecadação do estado e repassa direto para a universidade. Acabou. Entendeu? Então você vê. É um estado dentro de um estado. Paralelo, exatamente. É por isso que você vê os universitários, né, indo para manifestações, né, gritando fora Bolsonaro, é o tal das mentes e corações. Então é importantíssimo. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente está aí, pleito, né, majoritário, executivo, né, e o Marcelo Freixo, que é um candidato ao governo do estado,
né? Ele é muito envolvido dentro dos estudantes, né? E você também tem uma batalha muito grande com ele via internet, via ideologia, né? A base bolsonarista aqui do Rio de Janeiro, ela é bem aguerrida, ela luta de frente contra os deputados da esquerda. E o Rio de Janeiro, ele tem a infelicidade de produzir esse tipo de político, né? A gente tem aí o Tarcísio Mota, a gente tem o Marcelo Freixo, que tem até uma projeção até nacional. Diz pra gente sobre o Marcelo Freixo aí, deputado. Então, como vocês mesmo disseram, a esquerda ela se organizou, né, para essa construção toda e para, na verdade, se não fosse o presidente Bolsonaro tirando em 2018 eles, ficaria difícil. A gente estava, na verdade, aqui, né, na beira do abismo. Né? E eles são eles têm a mente muito do mal e eles foram construindo todo esse exército deles de forma doutrinando as pessoas, né, usando uma técnica que eles são campeões, que é a imunização cognitiva, né? Eles pegam uma coisa que é mentira, eles vão falando, repetindo, e até aquilo se tornar verdade na cabeça daquelas pessoas que eles querem que isso aconteça. E o Marcelo Freixo, ele é dessa escola, né? Ele é professor universitário, lembrando aqui que a profissão professor, ela é, para mim, a profissão mais importante do nosso país. Sim. Tem muitos professores que têm um pensamento completamente diferente disso e sabem que dentro das escolas e universidades ali, aquele espaço ele foi criado para a gente ensinar as matérias aos alunos e não para a gente se posicionar politicamente. Isso é uma coisa que cada um tem que ir buscando durante a sua vida, mas ele fez parte dessa construção onde ali eles vão arregimentando, né, o seu exército e fabricando cada vez mais. É até a brincadeira que o Samuel fez: aos 20 você é uma pessoa, aos 25, quando você vai chegando aos 30, você já começa não, calma aí, cara, não é nada daquilo que eu... Você começa a se orientar, né? Você começa a se orientar, mas até chegar lá é muito complicado. Inclusive ali o reitor da UERJ, antes de largar o cargo para ser candidato a deputado federal pelo PT agora, ele dá um aumento salarial em algumas pessoas dentro da universidade em coisa de 100%. Ele dobra o salário, para você ver a autonomia que os caras têm. E assim, o Marcelo Freixo, da mesma forma que ele milita ali junto com os estudantes, né, dando aquela de bonzinho, de bom moço, e enfim, e doutrinando aquelas pessoas, ele é o mesmo cara que ele também consegue entrar dentro de um reduto. Não, ele entra dentro de um reduto do Comando Vermelho também sem dar um tiro. Então, assim, é muito um diplomata. Ele vai ao Copacabana Palace com uma classe. Ele vai. É isso que eu ia falar. Ele vai nas empresas, ele vai no comando, ele vai. É um cara bem eclético, né? Ele consegue. Cardápio é variado. Então, assim, Deus me livre e guarde um cara desse botar a mão no Rio de Janeiro, uma pessoa que já pediu o fim da polícia militar. Rapaz, não tem nada mais importante ser policial no Rio de Janeiro, não é uma profissão. São heróis. É uma raça. São heróis. É uma raça. Galera braba. Os caras têm o poder de improvisar, os caras têm o poder de... Os caras têm... irmão, o que eles conseguem fazer. Muita gente quer cobrar do policial também, mas a gente também não olha a parte de que nós tivemos um presidente da República preso, não sei quantos governadores presos. Tudo na vida é uma questão de referência. E aí, você quer cobrar o que do policial, Que isso, o cara que tá ali há pouco tempo atrás, antes da intervenção federal, onde trouxeram aqui novos equipamentos para o policial. Quantos vídeos nós assistimos dos policiais empurrando o veículo aí colete vencido, cara. Colete vencido, então, enfim. E o Freixo é isso. O Freixo, ele quer o fim de uma classe que defende as pessoas, defende a família de bem, defende... Não, lembrando que o último... Só um detalhe rápido, ele anda super escoltado, né? Não, mas ele é escoltado por padeiro. Tem vários pedidos de informação, inclusive na casa, só que infelizmente a casa também é petista, né? A nossa casa é uma casa presidencialista. Todas as assembleias legislativas, todas as câmaras legislativas, existe um presidente. E lá o presidente, ele é
E quem manda ali é ele. Sim. E assim, quem coloca na pauta aquilo que quer, o pedido de informação que sai da casa é aquilo que ele quer. Graças a Deus, nenhuma das duas vezes eu votei a favor daquela chapa. Pelo contrário, as duas vezes eu fui ao microfone e sustentei não aquele modelo ali, aquilo que os deputados votaram a favor para que acontecesse. Mas eu tenho vários pedidos de informação. O primeiro que eu tenho é para saber quem autorizou o Marcelo Freixo a ter aí 8, 10 seguranças. Quem autorizou? Uau. Ele é deputado federal. Ele é deputado federal, como é que ele está usando a máquina estadual? Então, verdade. reza ali que tem um acordo, né, de antigamente, que esse acordo vem sendo cumprido pela Assembleia Legislativa. Mas o governador mandou voltar os seguranças dele agora, não foi isso? Ou tô equivocado? Mandou, parece que mandou. Eu não acompanhei. Agora essa semana eu vi Eu vi alguma coisa também. Eu quero saber quem autorizou e eu também quero saber quanto custou até hoje, desde o começo do mandato dele de deputado federal até agora, quanto custou isso para a população. Estado do Rio de Janeiro. Porque se ele é deputado federal, ele que vai cobrar na Câmara Federal lá, a resposta dele, enfim. Perfeito. Então assim, é aquilo, eles são mestres em faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso aí. Não são referências para ninguém. Na verdade, até os deputados da direita na casa, quando vai se referir a ele, não chama nem de Marcelo Freixo, chama de Marcelo Frouxo. Ele não sustenta aquilo que ele fala. Mas interessante do que ele está falando do Freixo é o seguinte, se a gente parar para olhar para a história do Rio de Janeiro, a gente só chegou no ponto em que a gente chegou em relação à segurança pública, em relação à calamidade, em relação à milícia e tráfico, porque o Brizola lá atrás proibiu a entrada da polícia nas comunidades. Agora, se a gente tiver, imagina um governador com um pensamento nesse viés de que vai atrapalhar o serviço da polícia ou de que vai acabar com a polícia militar. Meu Deus, aí acabou de ver. Qual é o futuro do Rio de Janeiro? Não, aí acabou de vez. Um cara que defende aí, depois do que aconteceu ali dentro do Jacaré, que na minha opinião a esquerda, uma coisa mudou muito dentro da Assembleia. Antigamente a esquerda subia sozinha ali e falava que a polícia fez faxina. E hoje nós temos chacina, e hoje nós temos deputado que banca, que sobe ali no plenário e fala não foi chacina não, foi faxina. Então assim, o que aconteceu dentro do Jacaré, você vê que eles estão criaram lá, né, um espaço para as vítimas, como se aqueles 27 ali, aqueles maus elementos ali fossem representar, algum fosse virar médico, engenheiro ou coisa desse tipo. Era tudo vagabundo, essa é a realidade. Os policiais entraram para uma missão dentro da comunidade e foram recebidos a bala. E aí não tem fazer como, o quê? Não tem como. E o que eles defendem é isso, essa nojeira. São mestres em fazer palanque político em cima de cadáver dos outros. Que eles dizem representar. Exatamente. É isso aí. E muito bem lembrado o Samuel, você vê que não é diferente a época do Brizola para agora para o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo, da mesma forma que ele quer diminuir os policiais, foi o que o Brizola fez. E da mesma forma que o Brizola entrava dentro das comunidades sem dar um tiro, o Marcelo Freixo hoje também entra. Então, na época do Brizola, não só houve uma proibição para que os policiais não entrassem mais na comunidade, como houve também um acordo da parte do Brizola para que os vagabundos ali não saíssem. Então, nesse momento houve ali um fortalecimento muito grande das facções aqui dentro do Rio de Janeiro. Hoje, na ocasião, o Comando Vermelho ainda não se chamava Comando Vermelho, era a Falange Vermelha. E ali eles construíram aquele arsenal todo. Fora o fortalecimento da facção, que também acabou gerando um interesse em outras facções em crescer, a divisão de poder, muito poder. Então você hoje no Rio de Janeiro você tem o Comando Vermelho, você tem o Terceiro Comando, você tem o TCP, que é o Terceiro Comando Puro, você tem o ADA, o Amigo dos Amigos, você tem milícias, enfim, virou uma completa confusão. Agora, essas são pautas aqui do estado do Rio de Janeiro. Pode ser que algumas pessoas não saibam, mas assim, o senhor fez uns trabalhos muito interessantes no que diz respeito ao afastamento do governador Wilson. Inclusive, isso foi uma pauta nacional. Por quê? Porque a gente estava em um período de pandemia,
foi o primeiro governador, um dos primeiros, né? Ele e o Dória, né? Que embateram e que traíram de fato o presidente, mostraram ali uma traição muito clara que, não, o presidente está indo para cá e nós vamos para lá. E isso ficou meio assim, a gente ficou meio bambo, porque eu me senti envergonhado, porque eu votei no Wilson. Eu também. Todo mundo. Pra mim, estelionato eleitoral. Tá? Estelionato eleitoral, beleza. Ele enganou todo mundo. Ele foi afastado, diferente dos outros governadores do Rio de Janeiro, que foram presos, mas não foram afastados. Até estranho, né? Ele foi o primeiro governador afastado da história do Brasil. Foi o primeiro governador impeachmentado. O primeiro governador impeachmentado desde a lei de 1950, se eu não me engano. Olha isso, né? Foi o primeiro da história, foi o governador. Sim, e o senhor teve um E protagonismo. olha que as referências antigas não eram muito boas, né? Não, os caras não foram afastados, você vê. Foi unanimidade na LERJ tirá-lo, né? Óbvio que depois que já estava numa situação quase que irreversível, os deputados votaram ali a favor do impeachment dele. Mas no início, quando tudo era mato, né? Poucos deputados, né, fizeram esse trabalho de ir na frente. Verdade. Não vamos citar nome aqui, porque alguns já tiveram até aqui com a gente, só para não deixar de citar alguém ficar chateado. Claro. Mas teve um vídeo do senhor que viralizou, mais de 5 milhões de visualizações, ali foi um começo onde começou a se denunciar as falcatruas do governo Wilson Witzel. Fala um pouquinho pra gente disso. Então, o governador Wilson Witzel, ele decreta o estado de calamidade, né, a partir do dia 15 de março. 13 de março foi 13 de sexta-feira, março. meu aniversário. Isso. Eu lembrei Marcou. disso. Foi. Dia 13 de março. E aí o que aconteceu? Num período assim muito mágico, em uma semana, 2 semanas, uma semana e pouco, eles conseguiram rodar 203 contratos emergenciais na saúde. Caraca. Então, assim, de forma mágica, eles conseguiram assim em tempo recorde. E aquilo ali chamou muito a nossa atenção. Claro. Foi até um dia, a gente marcou numa sexta-feira no gabinete, eu falei assim na quinta-feira, eu falei, amanhã todo mundo chega cedo, nós vamos imprimir todos os contratos emergenciais dele. Vamos imprimir dos valores maiores para os menores. E aí nós começamos a imprimir. Aí o primeiro contrato a ser impresso foi o da Iabas, depois foi os contratos da compra dos respiradores, que a Iabas era 835 milhões de reais. Os respiradores eram 193 milhões de reais. A Log Health, que era uma empresa terceirizada que eles estavam querendo terceirizar os leitos do Covid, eram 108 milhões de reais. E a gente começou a imprimir esses contratos. Esses eram os mais altos. Até que chegou um determinado momento, no 9º ou no 10º contrato que a gente estava imprimindo, o portal da transparência não deixava mais a gente imprimir aqueles contratos. Eu falei assim, faz o seguinte, pega os que nós já imprimimos e vamos tentar ver qual é. Quando entrou lá, esses também não estavam mais disponíveis. Aí nós pegamos o jurídico na mesma hora, fomos até o TJ e falamos, foi retirado do portal da transparência os contratos emergenciais do Covid, então a gente veio até aqui pedindo as providências para que esse juízo retorne e tal. Isso foi numa sexta-feira, foi quando a juíza, 72 horas depois, dá uma canetada e fala assim, não, o deputado tem razão, vocês têm que voltar para o portal da transparência todos os contratos emergenciais. E logo em seguida, eu dar a entrada no TJ, o que eu faço? Eu saio do centro da cidade e vou até o Maracanã. Falei, eu quero ver a montagem desses hospitais. Aí quando eu chego no Maracanã, começou aquela coisa de, não pode. E, meu irmão, não tem essa de não pode, meu irmão. Você é deputado, tá na lei, cara. Você tem direito a entrar em qualquer parte pública do Estado. Cara. Isso aí claro. O seu. É lei, se acabou. quiser entrar hoje dentro da sala do governador, se quiser ser mal educado de meter a mão na maçaneta e entrar, você pode entrar. Tá na lei. Fiscaliza, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver aquelas paredes dos hospitais sendo montadas com papéis assim, um papel dentro daquelas placas de MDF, de não sei o quê. Drywall. Prefeitura de Maricá em uma, aí no outro, não sei o que de não sei o que lá, no outro. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, esses materiais são todos usados, isso aqui, nego tá querendo esculachar a população. E aí dali eu faço um vídeo dizendo, né, que estavam tentando, com certeza estavam tentando desviar o recurso da população e roubar a população no período que a gente mais estava precisando, e a gente faz a denúncia no Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, porque se tratava de repasses do governo federal, então cabia ao Ministério Público Federal, e dali foi só a avalanche. Quando a gente termina de ler o contrato da Iabas, a gente descobre que eles queriam fazer 7 hospitais com 200 leitos cada.
E só para vocês terem uma ideia, uma locação de uma tenda, sabe aquela tenda que Sim, a gente via muito na televisão? Que no Maracanã colocaram duas? Sim. O aluguel de uma tenda daquela custava R$1,5 milhão por mês. Só a tenda. Só a tenda. E para cada grupo de 200 leitos, eles queriam cobrar R$611 mil de jardinagem. Caraca, eu lembro dessa questão da jardinagem. E aí eu falei assim, pô, calma aí, cara, qual é a relação do jardim com o tratamento do Covid? A gente, na nossa ignorância, a gente, porra, peraí, meu irmão, será que os caras descobriram alguma coisa que vai ajudar? Pô, teu jardim, sei lá. Porra, sei lá, o pessoal vai olhar pro verde, vai ficar curado. Uma coisa assim, ali foi ladeira abaixo. Comecei também na semana seguinte. Se fosse a esquerda, eu ia falar que eles iam gastar os 600 mil em outro verde. E aí eu comecei a pegar, quando eu peguei as empresas que estavam ganhando ali os respiradores, eram 1.000 unidades, né, R$193 mil. Eu vejo que o governo federal, naquela mesma ocasião, comprou os respiradores por 60 e poucos mil. Então o Estado estava comprando 3 vezes mais caro. Uma empresa ganhou 400 unidades e outras 2 ganharam 300 unidades. Aí eu peguei o contrato social dessas empresas, aí está escrito lá assim, o KNAI das empresas. Tipo assim, o cara pode vender de grama até avião. Geralmente, né, você monta um contrato social e você fala assim, é confecção, eu quero da comunicação, padaria. Sim. Não, o contrato social dos caras é tipo da grama ao avião, os caras são a solução. E aí, você é comerciante, você é empresário mesmo, sabe? E aí você via que tinha sacanagem porque nós íamos fazer o local. Eu comecei a fazer assim, não, quero ir lá conhecer essa empresa, eu quero ver. Pô, uma empresa que ganha um contrato aí de 100 milhões, de 60 milhões de reais, porra, meu irmão, essa empresa ela deve ter um puta de um porte. Quando você chegava lá que você viu o endereço, sem brincadeira, porra, nem cachorro dava uma moral. Caraca. E aí começou a ir a descer ladeira, a gente fez todas as denúncias ao Ministério Público Federal, que naquele momento era muito importante pelo repasse do governo federal direto de fundo a fundo, né? Sim. O presidente Bolsonaro mandou 3 bilhões de reais do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, só para o Estado se estruturar e poder a gente passar aquele período. E uma outra coisa que chamou muita atenção foi a gente saber que tem vários equipamentos hospitalares aqui no Estado precisando, com as alas todas paralisadas por falta de equipamento, então não fazia nenhum sentido você querer montar um hospital de campanha. Era mais fácil você aparelhar tudo que você vai tirar. E também deixar um legado pro hospital também. O hospital deixar um legado, exatamente. E, enfim, graças a Deus, isso aí passou e esse cara aí foi embora. Inclusive, quero aqui comunicar a vocês de primeira mão que eu estou escrevendo um livro, vou lançar mês que vem. Mês que vem? Vou lançar no mês que vem um livro e ele vai contar tudo que aconteceu com relação ao impeachment do Witzel. Legal. Já tem nome? Já tem nome. Pô, conta pra gente aí, primeira mão, vai. Chama Tchau, Querido. Sério? Tchau, querido. Acabou. Para que as pessoas tenham a informação de tudo que aconteceu e possa guardar também com carinho, para que lá na frente, caso apareça um outro Witzel, que a gente saiba como lidar. Anderson, então, eu queria te perguntar, Deus o livre e guarde e não aconteça, mas caso tenhamos uma pandemia ou precisamos de respiradores amanhã no Rio de Janeiro, teremos algum? Você acha? Tem respirador? Tem legado? Não tem legado. O legado que teve, por incrível que pareça assim, foi do prefeito Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro, né? Que assim, eu acho que Deus ali tocou no coração dele, muito antes da pandemia, ele faz a primeira compra, a primeira licitação internacional, comprando novos equipamentos para o município do Rio de Janeiro. Era daqueles vídeos que vinha do avião, ele descendo. E ali ele comprou, se não me engano, da China, parcelando em 60 meses, em 5 anos, enfim. E até se vocês voltarem lá atrás, conforme foram chegando esses equipamentos novos, o prefeito Crivella ele foi fazendo doações para os municípios que não tinham. Então, assim, eu, por exemplo, consegui levar para municípios, deputados, todo mundo que chegava ali pedia, o prefeito foi bacana pra caramba. E ele liberava o único hospital público que funcionou, eu acho que de campanha, que até pela escolha do local foi bastante inteligente, foi o do Rio Centro, né? Sim. Pra vocês terem uma ideia.
1.400 leitos no estado, só para construir, foi 270 milhões de reais, 1.400 leitos. Sim. E da prefeitura, na construção, gastou 10 milhões para fazer 500 leitos. Caraca. Nossa, Já pegaram uma estrutura pronta, o Rio Centro. Climatizado, já tinha ali a parte de baixo, já tinha umas paredes, já tinha ar-condicionado, então ali já usaram tinha um a estrutura que já existe, né? A favor, exatamente. E na ocasião, o Wilson pediu um pavilhão daquele também do Rio Centro, para poder, eu falei assim, porra, eu acho que ele vai fazer um hospital de campanha ali, vai mandar bem. Caso seja isso, mas ele usou para poder colocar o depósito de cesta básica. Claro, do estado. Claro. Entendeu? Que aí era aquela coisa, né? Deixa as pessoas em casa, elas vão precisar de mim como governador cada vez mais. Eu vou ali, jogo aquele farelo, né? Famoso pão e circo, né? Pão e circo. Pão e circo, exatamente. E outra coisa que eu queria te perguntar, o teu gabinete entrou no inquérito das fake news. Como que tá o andamento? Foi um desgaste absurdo, uma coisa Então, tá parado. sem noção. Na verdade, eu entrei no inquérito, a gente em 2017 fundou um movimento chamado Ideologia Brasil e a gente começou ali a entrar no inquérito através do movimento, né? Aí foi onde o STF identificou ali o líder do movimento, né? O líder da quadrilha do digital, e aí a gente faz parte disso junto com uma menina que trabalha conosco também, que é a Vanessa Navarro, uma menina que, trabalha por ideal, gosta do que faz, acredita no que nós estamos fazendo, e a gente está ali, mas há bastante tempo a gente não tem movimentação dentro do processo. Sim, você querer incriminar aquele que não cometeu, então acho que não faz muito sentido. Não creio que isso vá avançar. Vai avançar, eu também acredito que não. Não acredito, mas a gente tá ali, uma surpresa muito grande, né? Você recebeu uma intimação da Polícia Federal dentro do seu condomínio. Por causa de rede social. Por causa da rede social. Eu moro num condomínio onde tem 1000 unidades, por exemplo. Então, um político, né? Batendo na mesa, dizendo que não tem telhado de vidro para 2 carros da Polícia Federal lá. Pesado, né? Ainda não terminei de explicar para todos os meus vizinhos. Eu não mandei ninguém ainda, mas até com esse. Mas já desce no elevador assim, né? O pessoal já deve descer assim e falar aí, ó, esse aí, ó. A PF teve aí, Uber Black passou aí. Qual será que foi o crime dele? O crime dele foi dar uma opinião. Realmente. É um absurdo tudo isso que está acontecendo. Ontem, inclusive, nós tivemos através do Felipe Soares, deputado Felipe Soares, nós tivemos ontem a instalação da frente parlamentar do bicentenário, né, da independência do Brasil. Legal. E assim, muito inteligente da parte dele a criação dessa frente parlamentar, junto com o deputado Márcio Galberto, e eu fui convidado pelo Felipe para poder participar da frente parlamentar. E ontem até na hora veio na minha cabeça uma coisa que eu disse o seguinte, que as pessoas, elas precisam, que as mulheres, elas precisam se identificar ali com a imperatriz ali Leopoldina, né? E os homens com o José Bonifácio, para que a gente possa apoiar o nosso Dom Pedro I, que é o presidente. As influências naquela ocasião, que a gente traz a relação de tempos 200 anos depois, mas a gente vê que naquela ocasião existiam várias monarquias, várias pessoas querendo interferir na cabeça ali daquele, não só na cabeça, mas de forma até... de forma assim, querendo interferir no trabalho de quem naquele momento comandava, né, o nosso país. Sim. E hoje a gente que era amado pelo povo. E que era amado pelo povo. E que hoje a gente vê a mesma coisa. Quer dizer, o presidente, 58 milhões de procuração em branco. Porra, vai como lá. se cada um fala aqui, meu irmão, toma aqui, ó. Faz o que você acha que tem que fazer. Porque o discurso dele de campanha é o mesmo, Exatamente. a mesma pegada dele exercendo o mandato. Então a população está feliz. Quem deu o voto dele falou aqui, meu irmão. É isso mesmo. É isso aí que eu quero que você faça. Você me disse que ia fazer. E aí hoje você ficar tolhido de conseguir realizar aquilo que você prometeu para a população por conta de outras forças ali que nem a urna foram. Sim. Então assim, é de fato um absurdo. Mas o mais interessante é que a população sabe. A população sabe as vontades, sabe os anseios do presidente, e com todas essas amarras, né, a gente percebe o avanço, né, a entrega da transposição do Rio São Francisco.
A gente quer ter a oportunidade de entrevistar, de repente, um deputado estadual, né, de um desses estados do Nordeste, ou até um federal que representa, para a gente entender, porque assim, no nosso conforto do Rio de Janeiro, né, São Paulo, acessa tudo, com o nosso 4G, o nosso iPhone 13, a gente não entende a dimensão do que é não ter água dentro de casa, né? E o trabalho foi feito mesmo com muitas oposições, inclusive nesses estados que foram beneficiados. Deputado, né, Samuel? Tem muita gente que fala assim, poxa, você imagina se não existisse a pandemia, porque os presidentes já tivessem. Eu vou um pouquinho mais além. Imagina se esses vermes fossem presidentes do Brasil. Acabou a Venezuela. É isso aí. Venezuela. Acabou. Tinha virado, se você tem uma casa de uma moradia, uma casa de praia, a sua casa de praia hoje não existiria mais. Não, certamente de não. forma alguma, já teriam tomado. Então, a gente teve agora invasão a um supermercado esses dias aqui no Rio de Janeiro, em Arruma, né? Imagina se o presidente não tivesse intervido com tanto apoio, com o Auxílio Brasil. Cara, já era. A gente tá em guerra civil aqui. É verdade. A gente já tá vendo toda semana uma invasão dessa. Sem dúvida. Teve no supermercado Extra também em São Paulo. Sim. Se movimentando. Mas ali foi orquestrado. O do Extra tá bem organizado. A verdade é, quando não é orquestrado pela esquerda, né? Ô, gente, tá muito bom o nosso bate-papo. Não dá nem vontade de terminar. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? De terminar os programas, né? Mas olha, deputado, a gente é muito grato pela sua participação. Samuel, desde o início, traz o deputado Anderson Moraes, Fernanda também traz o deputado Anderson Moraes, traz o deputado... A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Enfim, pouco tempo para contar suas histórias. Depois o senhor fala mais pra gente sobre o livro que o senhor está lançando. É importante documentar. A direita tem essa dificuldade, né? A esquerda faz livro, faz filme, faz documentário. É importante documentar. É importantíssimo. Então tem que documentar, contar a história, porque a gente precisa contar uma história para os nossos filhos, né? É verdade que a esquerda sempre conta uma história deturpada e aí as gerações seguintes acabam acreditando, porque está no livro. E eles chamam a gente de burro, porque não lê livro. Mas é um livro com recorte histórico que eles quiseram contar. Né? Então a gente está aqui, parabéns. É fundamental. Fundamental, né, Samuel? Parabéns aí. Imagina. E eu vou dar liberdade para o senhor fazer a sua consideração final aí. E deixar suas redes sociais. Pessoal que está assistindo aqui a gente, curta esse vídeo, compartilha, manda aí para todo mundo, tá? Comenta quem vocês querem ver aqui no nosso próximo encontro. E não deixe de seguir o deputado, ele vai deixar as redes sociais dele aqui. Você pode acompanhar melhor o trabalho dele, que é exemplar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É um dos deputados mais combativos que nós temos aqui, tanto é pelo que ele falou aqui, como o que vocês vão poder ver nas redes sociais dele no dia a dia. Samuel, antes do deputado falar, como é que a gente te encontra nas redes sociais aí, irmão? Me encontra? Sim, irmão. É @omaisfeio do Instagram. Não, isso é verdade. Isso é verdade, mas não é o Instagram dele, não. Fala aí. @samuelalencar.rj. Mamãe, fala com a gente. Minhas redes sociais, mamãe de direita, tudo junto, e Fê Mendes no Twitter. Ela tem muitas redes sociais, né? Você vê, né? Twitter, tem Getter, tem um monte de coisa, eu não esqueço. @Rafael Satie, você encontra lá. Também não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse livro, esse vídeo e o também, livro também. E também se inscrever no canal Vista Pátria, que é o canal que a gente está vinculando aqui aos nossos vídeos, uma oportunidade muito boa que o Alan Frutuoso cedeu pra gente. Nós somos eternamente gratos, né? Uma pessoa assim, fabulosa também, um cara que muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, quero aqui agradecer o Pod Política pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Esses caras aqui que já são meus amigos, independente disso. Eu nunca imaginei que na política a gente pudesse caminhar fazendo certo e ainda conseguir fazer amigos. Esses três aqui, eu tenho absoluta certeza que são pessoas que a gente vai estar junto aí pro longo da vida, independente de estar na política ou não. Quero dizer para vocês, passar as nossas redes sociais, que é @deputado Anderson Moraes com E no final, só que se você escrever até o E só, não vai aparecer. Você vai ter que botar o S. Escrever tudo, né? Tem que escrever tudo, senão não vai aparecer. @deputado Anderson Moraes com E. E todas as plataformas disponíveis aí, Twitter, Instagram, Facebook, enfim, nós estamos em todas essas plataformas. Dizer para vocês que o nosso mandato ele é um mandato combativo, sim. A gente
valoriza o dinheiro, não é o dinheiro público, é o dinheiro do pagador de impostos. A gente não entende que exista dinheiro público, né? O dinheiro é de você que contribuiu, é de você que foi fazer uma compra e deixou o seu imposto lá, é de você que pagou sua conta de luz, de água, e a gente valoriza esse recurso muito. A gente faz isso também através de exemplos dentro do nosso gabinete. Como eu disse anteriormente, nós somos um dos únicos deputados da Casa que devolveu em caráter irrevogável todas as verbas de gabinete. Eu sei que muitas das pessoas falam, pô, deputado, mas é de direito, mas assim, não foi uma coisa que eu fiz. Eu fiz isso pensando, na verdade, era no meu discurso de campanha que eu queria fazer. Eu quero poder ter moral de cobrar o gestor público e também quero que não dá o direito a ele de um dia virar para mim e falar, pô, calma aí, 60 pau na tua máquina, por que você está vindo reclamar da minha? Então, assim, dessa forma a gente tem uma meta de bater uma devolução de quase 4 milhões de reais aos cofres do Estado. Isso também não implicou em nada a nossa produção dentro do gabinete. Nós somos o deputado que mais projetos de lei tem na história da Assembleia Legislativa voltado para a transparência da máquina pública. Ninguém, em 3 anos e 4 meses, ninguém tem mais projeto dando transparência à máquina pública do que nós. Nós temos mais de 300 projetos de lei dentro da casa, nós temos mais de 20 leis aprovadas hoje dentro do Estado, e assim, a gente trabalha pela população com muito respeito. Eu faço política, não quero viver na política 30 anos, 20 anos, sinceramente não é isso que eu penso hoje, mas uma coisa, o compromisso fica. A cada momento que eu estiver dentro da política é para fazer o bem e para fazer o certo. Disso vocês não tenham dúvida, e todas as nossas atitudes vão demonstrar isso para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A minha ideologia é o Brasil. Estou deputado estadual e sou empregado de todos vocês. Perfeito! Muito bom! Abraço, gente! Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo. Até a próxima. Valeu! Valeu! Fala, pessoal do canal Vista Pátria, meu nome é Rafael Satie, sou fundador do Pode Política Podcast, e hoje nós temos uma super novidade para você. Fala tu, Samuel. Satie, eles acharam que a gente fosse parar, mas a gente está de volta num novo local, num novo formato, porque a nossa força vem do alto. É isso aí, pessoal. A partir de agora, semanalmente, estaremos no canal Vista Pátria do nosso amigo Alan Frutuoso. Isso é que é ter moral, né, Marcelo? Perfeito, Fernanda. Pessoal, todo domingo, Pode Política Podcast, aqui no canal Vista Pátria. Deus. Pátria. Família. Liberdade.